Oi, tudo bem? Estamos aqui no quarto e último vídeo dessa quinta série, que está sendo tratado sobre por que escolhemos pessoas emocionalmente indisponíveis. Eu trouxe nos outros vídeos algumas reflexões, alguns insights, algumas questões que são bem significativas para pensarmos a respeito. Muitas vezes pensamos que escolhemos pessoas que estão indisponíveis por uma questão quase masoquista. Não é essa a questão. Por isso, se você pensa dessa maneira, assista os 3 primeiros vídeos. Acho que vale muito a pena ter ali a ideia de um contexto mais amplo e significativo. Claro que é importante trazer. Aqui, nesses 4 vídeos, é impossível refletirmos, tratarmos sobre todo o conteúdo que essa reflexão traz. Mas é um pontapé inicial, é algo que vale a pena nessa caminhada. E aqui, nesse quarto vídeo dessa série, eu quero trazer possibilidades de como parar, interromper esse processo de se apaixonar, de amar, de se envolver com pessoas emocionalmente indisponíveis. São apenas algumas dicas, algumas orientações. E volto a dizer algo que geralmente eu trago sempre no último vídeo de cada série. Aqui, essas orientações, essas dicas, de repente não sirvam para você. De repente elas vão servir para outras pessoas. De repente aqui, nesse vídeo, uma ou outra dica talvez faça sentido na sua construção de vida. Então é importante trazer isso, porque cada pessoa é única e cada experiência é única e cada relacionamento. Mas uma coisa é verdade, se você estiver vivenciando ou for o seu padrão de amor, de afeto, se relacionar com pessoas emocionalmente indisponíveis, fique até o final desse vídeo, participe dele, porque ele foi feito para você. Algo que eu quero te trazer de primeira mão aqui. Processo terapêutico, psicoterapêutico, ele vai te ajudar nessa identificação de como você funciona, de como são os seus afetos, de como são os relacionamentos que você constrói com o outro. Muitas vezes nós não nos apercebemos que vivemos relacionamentos que são nocivos, que são tóxicos, que são abusivos. E muitas vezes isso faz com que o sofrimento, a ansiedade, baixo rendimento profissional, o isolamento, até estados depressivos sejam uma constante na nossa vida. Então, se você está percebendo alguns sintomas como esses, ou de repente tem algum amigo ou amiga que fala, olha, o seu relacionamento não tá bom não, seu relacionamento está meio estranho, procure por um atendimento psicológico, que isso vai te ajudar, isso vai te estruturar, não só para se conhecer, mas conhecer também como você constrói a sua vida e entender como a outra pessoa funciona. Muitas vezes esse processo de uma quinada na vida não conseguimos fazer sozinhos. Bem, mas vamos lá. A psicoterapia é o primeiro ponto que eu quero trazer. O segundo ponto que eu gostaria e quero trazer aqui é sobre conhecer-se a si mesmo. Como você funciona, como é a sua história, como são os padrões de relacionamento amoroso que você tem. A partir do momento que você consegue ir se conhecendo, e uma das formas que você pode fazer isso, de repente, através de um diário. Escreva lá um resumo do seu dia, leia no dia seguinte. O diário é uma ferramenta que é muito usada na TCC, nos ajuda muito nesse processo de autoconhecer-se. Então escreva, leia. A partir do momento que você vai se conhecendo, você vai entendendo por que aceita alguns padrões de comportamento do outro e por que algumas coisas te machucam tanto. Então escreva, se conheça. Vale a pena trazer também nesse vídeo a questão do amor próprio, do auto-validar-se. Muitas vezes é algo tão difícil, né? Algo tão complicado. Até abrindo parênteses aqui, muitas vezes locais como praias, clubes, pessoas deixam de ir porque elas têm uma imagem muito negativa do seu próprio corpo. Isso traz o quê? Qual leitura? Uma baixa autoestima, uma dificuldade de amar-se a si mesmo como está. Quem vivencia um estado de baixa autoestima pode sim se envolver com pessoas emocionalmente indisponíveis. Por quê? Porque ela vai aceitar migalhas, ela vai aceitar aquela relação intermitente, ela vai aceitar aquilo que o outro está disposto a dar. Porque afinal de contas, ela não é uma pessoa
pessoa tão significativa e importante. Então, o amar-se a si mesmo, o gostar-se de si mesmo, é algo que não depende do outro, depende de você. Trabalhar essas questões, eu sei que muitas vezes são complicadas, porque você não recebeu, de repente, o amor que deveria ter recebido nos seus relacionamentos, na sua história de vida, com a sua família, com seus pais, no seu ambiente profissional ou no seu ambiente acadêmico. Você apenas vivenciou experiências de confirmação de que você não é uma pessoa inteligente, que você não é uma pessoa interessante, não é uma pessoa bonita, você não tem atrativo nenhum. E diante dessa experiência, quase uma autoprofecia, algo que a gente já conversou um pouco em outros vídeos aqui dessa série, você vai tendo essa perspectiva que por você não ser alguém diferenciada ou diferenciado, alguém que vale a pena, qualquer coisa serve. Qualquer relacionamento com pessoas indisponíveis vai servir. Então, esse ponto de amar-se a si mesmo é muito importante, é muito significativo. Comece a amar-se a si mesmo, comece a ter um tempo em frente ao espelho, olhe para si, se apaixone por você, não de uma forma narcisista, mas de uma forma coerente, reconhecendo sim que há traços, há questões que de repente não sejam tão belas, mas tem muita coisa bonita em você. Então, tenha esse olhar, desenvolva esse olhar, gaste um tempo em frente ao espelho, 2 minutos por dia, 1 minuto de manhã, 1 minuto de dia, se olhando, se elogiando, reconhecendo aquilo que está bonito. Isso ajuda muito, porque você acaba de deixar de lado a necessidade do elogio do outro para receber o seu próprio. Quarto ponto que eu quero trazer aqui, aceite a realidade. Esse é o quarto ponto. Aceite a realidade. Aceite a realidade de que esse relacionamento que você tem não é funcional. Esse relacionamento é um relacionamento que te adoece, que te fragiliza, que não traz para você a base para que você caminhe com segurança. É um relacionamento muito mais voltado e focado no outro e não em você. Você é apenas um coadjuvante nessa história. Quando você aceita essa realidade de que você não está recebendo nessa relação aquilo que é necessário para a sua vida emocional, para que você tenha saúde a nível mental, comportamental, social, quando você consegue aceitar a realidade de que a outra pessoa não é adequada para você, eu sei que você vai entrar num processo de luto, processo de perda. Afinal de contas, tem aí uma idealização. Poxa, aquela pessoa ia ser aquela que iria me suprir, que ia me dar segurança, amparo, que ia me amar. Eu sei que vai ter esse processo. Eu sei que para quem tem, pensando no vídeo anterior, que tem aí carência emocional, que tem apego ansioso, que tem uma história familiar, uma dinâmica familiar, onde tem relacionamentos construídos dessa forma, eu sei que isso vai impactar muito. Você vai ter dificuldade de sair desse relacionamento. Mas entenda, quanto mais realista você for, quanto mais coerente você for com a história que está sendo escrita, muito mais saudável você vai ser. Isso não significa que não vai doer, isso não significa que de repente o romper com essa pessoa não vai ser algo que vai te machucar, mas é importante trazer, de fazer essa construção, de trazer a realidade, trazer aquilo que é desse relacionamento. Isso é muito saudável, apesar que seja dolorido. Então faça esse processo, seja realista, não seja idealista, pensando que de repente lá na frente a pessoa vai mudar. Afinal de contas, ela é uma pessoa tão boa, muitas vezes me ama tanto, muitas vezes me dá aquilo que necessito. Esse processo de altos e baixos, processo quase intermitente, né, onde algumas vezes ela te dá alguma coisa, outras vezes não, é também aí um padrão de comportamento controlador, manipulador, onde a pessoa algumas vezes até se vitimiza para dizer para você: olha, eu não estou conseguindo dar o que você necessita porque eu mesmo não estou tendo o que eu necessito. Então, entenda, muitas vezes relacionamentos com pessoas indisponíveis emocionalmente, ele vai trazer dor, mas quando você traz essa realidade, mesmo tendo que enfrentar o luto, isso te possibilita reconstruir a sua vida. Um outro ponto que eu quero trazer aqui: se distancie de grupos ou de lugares onde você vai estar em contato ou ter contato com, não só com pessoas que sejam assim, mas com grupos ligados àquela pessoa com a qual você estava. Quando você se distancia, quando você cria um outro nicho, quando você se insere em
outro grupo social, constrói outras amizades, faz outras conexões, e isso te ajuda muito a você se reestruturar. Continuar frequentando os mesmos lugares, tendo os mesmos amigos, nem sempre é saudável. Entenda, com isso não estou falando para você deletar tudo e todos. Não é isso. É usar o filtro. É entender que alguns ambientes eles vão apenas trazer pessoas que têm um padrão de comportamento muito próximo daquela com quem você está. É entender também que frequentar esses lugares onde essa pessoa com quem você estava costuma frequentar é ficar exposto ou exposta a reencontrá-la. E quem está no relacionamento com alguém que é emocionalmente indisponível, geralmente tem características aí de vulnerabilidade, de insegurança, de fragilidade. Então, para que vivenciar uma situação desconfortável que você talvez não tenha condições de lidar hoje em dia? Então, se distancie, coloque filtro em alguns amigos. Algumas pessoas até vale a pena dar continuidade, mas outras você precisa entender que quando você encerra com outra pessoa, aquelas amizades também fazem parte desse encerramento de ciclo. Então faça esse processo de se distanciar, de colocar limites e ter filtro. E isso ajuda bastante. E o último que eu quero te dizer é desabafe, coloque para fora. Não fique guardando para você. Algo que você pode estar realizando, está em casa, fale, se escute. Não fique apenas preso a um pensamento ruminante. Não fique apenas pensando no que fez de errado no passado ou que poderia viver de positivo no futuro. Não, isso apenas vai alimentar sua fragilidade e ansiedade, sua frustração. Mas fale, coloque para fora sua dor, sua tristeza, coloque para fora aquilo que não está te ajudando, aquilo que te incomoda. Fale, se escute. Ao mesmo tempo, se perdoe pelos erros, se perdoe aí por aquilo que não deu certo, se acolha, faça o movimento de se autoabraçar se você não tiver ninguém para fazer isso. E isso ajuda bastante. Se você puder e tiver com quem falar, é melhor ainda. Claro, não procure qualquer pessoa. Procure alguém que seja coerente, alguém que se importe com você e alguém que consiga guardar seus segredos, consiga respeitar a sua privacidade. Então procure. Se você tiver alguém assim, converse. Claro, não fique constantemente dependente dessa pessoa, mas em um momento e outro colocar para fora vai te estruturar. Quanto mais você ficar com aquilo dentro de si, mais possibilidade de adoecimento, de fragilidade. Essas são algumas orientações que eu quero te trazer aqui. De repente, se em alguma delas você se encontrou, perfeito, utilize, faça. Mas se você não conseguiu se visualizar, não conseguiu ter sentido nenhuma dessas possibilidades, procure por ajuda profissional, entre em contato. E falando sobre entrar em contato, se esse vídeo fez sentido para você, faz um comentário, coloca alguma coisa ali que fez você pensar diferente, que mexeu com você, dá um like, compartilha com outras pessoas. Fazendo isso, você vai fazer com que a plataforma entenda que não só esse vídeo, não só essa série, mas esse canal tem relevância. Então, participa comigo nessa construção. Se precisar de ajuda, entre em contato. Eu quero até aqui te fazer um convite. Lá no Instagram eu estou para criar ali um canal de interação, de troca, em determinados temas também. Então se inscreve lá, dr.marciobassi, ou seja, Dr. Márcio Bassi. Me acha lá no Instagram, tem aí meu link no vídeo e participa comigo. Acho que a sua história e de outras pessoas pode ter uma ressignificação muito grande quando a gente tem ajuda que é necessária. Pensa nisso e conto contigo aí nessa jornada. Até mais. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.